Brasil, pelo Facebook Feito Pra Ela Oficial, pelo Facebook Febrasgo e pelo YouTube Febrasgo Oficial. A série Ela Talks está de volta e desta vez com uma grande novidade para o bem-estar de todas as brasileiras, especialmente as que têm menos acesso ao sistema de saúde. Eu estou falando da campanha Câncer de Colo do Útero, vamos acabar com isso? Que está sendo lançada pela Febrasgo em resposta ao chamado global da Organização Mundial da Saúde pela erradicação deste tipo de câncer em nível mundial até 2030. Você ouviu bem, se cada um de nós fizer a sua parte, em 2030, esse tipo de câncer tão comum, sobretudo nos países em desenvolvimento, provavelmente deixará de existir. Então, minhas amigas, meus amigos, vão se acostumando com esse tema, porque ele vai fazer parte das nossas vidas pelos próximos 10 anos. E quando o câncer de colo do útero for coisa do passado, vocês vão ter orgulho de dizer para suas filhas, para suas netas, sobrinhas, eu estava lá quando esse chamado foi lançado. Eliminar, extinguir, erradicar, acabar, riscar do mapa o câncer de colo do útero em apenas 10 anos. O Brasil e o mundo estão prontos para um desafio dessa magnitude? E se estão, como isso vai ser feito? Quais são os atores envolvidos? Para responder a essas perguntas que não querem calar, eu tenho o prazer de chamar aqui para conversar com a gente o presidente da Febrasgo, doutor Aguinaldo Lopes. Boa noite, doutor Aguinaldo. O câncer de colo do útero pode mesmo ser eliminado? Boa noite, Adriana. Obrigado pela apresentação. Realmente, eu acho que a gente está vivendo um momento histórico, né, Adriana? Você comentou, as filhas, as netas, em algum momento vão perguntar, né? E que o câncer de colo, né, a gente espera que, né, não em breve, mas com o tempo, e com muito trabalho, empenho, envolvimento, né, possa ser uma coisa do passado, né? Um passado triste, que ainda muitas brasileiras ainda vivem essa doença que a gente já conhece muito bem a história natural, né? Eu queria inicialmente agradecer muito a você, né, a Luciana e a Aline que estão aqui. Eu acho que é uma honra a Febrasgo integrar essas pessoas no momento histórico que o Brasil e o mundo está vivendo, né, em relação ao câncer de colo. O Brasil, um país continental, né, o câncer de colo do útero é um grande problema de saúde em todo o mundo, inclusive no Brasil. Quando a gente olha os dados brasileiros, às vezes chama muita atenção a alta incidência na região norte, mas o câncer de colo tem uma alta incidência em todas as regiões brasileiras. Hoje nós conhecemos muito bem a história natural do câncer de colo, ele está associado ao papiloma vírus humano, né, o HPV, né, o HPV tem essa manifestação no colo, mas também tem algumas manifestações fora do colo uterino. O HPV está associado ao câncer de pênis, o câncer de vulva, o câncer de vagina e até tumores extragenitais, como os tumores de cabeça e pescoço, né? Aquela paciente, ela tem contato com HPV, esse HPV, em grande parte das vezes, é uma infecção transitória, então, nesse caso, essas mulheres, esse caso já se resolveu, mas naquelas mulheres, por vários motivos, com infecção persistente do HPV, ela pode ter as lesões pré-cancerosas e o câncer de colo. Então, a gente sabendo bem a história natural do câncer de colo, a gente já imagina que a gente tem estratégias que já se provaram muito eficazes em todo o mundo para prevenção ou diagnóstico precoce do câncer de colo. Então, a primeira questão é evitar a infecção pelo HPV, né? Hoje a gente tem a vacina contra HPV, indicada tanto para homens quanto para mulheres, e faz parte do nosso Programa Nacional de Imunização, né? E nós temos os métodos de rastreamento, né? O Papa Nicolau é o método utilizado no Brasil, mas hoje a gente está na fase de incorporação de outros métodos, né? A gente tem outros hoje testes moleculares, a gente pode identificar o HPV. Então, hoje a gente tem um grande problema,
mas a gente tem soluções para esses problemas. Vou compartilhar alguns dados do Brasil que realmente chamam muita atenção para essa campanha, né? O câncer de colo do útero, hoje aqui, o número de casos novos de câncer em mulheres no Brasil, né? Câncer de mama, quase 60 mil casos por ano, né? E câncer de colo, mais 16 mil novos casos por ano, né? É responsável pela morte de quase 7 mil mulheres todos os anos no Brasil. O que nos chama atenção, essas pacientes nos chegam, né, com diagnósticos, né, já mais avançados. Esse é um estudo nosso do panorama de câncer de uma forma geral no Brasil. O que a gente percebe? O câncer de colo do útero, apesar de tudo isso que eu comentei, né, 80% dessas mulheres vão ter uma doença avançada, né? Então, o que já limita o que a gente tem que oferecer do ponto de vista de tratamento para essas mulheres, né? Às vezes tem um atraso no tratamento dessas mulheres, né? Infelizmente, isso pode estar associado ao pior prognóstico dessas pacientes, em grande parte pacientes jovens. E esse é o retrato da brasileira com câncer de colo. A idade média por volta de 50 anos de idade, 60% não brancas, né? E mais de 2/3 das brasileiras com câncer de colo uterino tem menos de 8 anos de escolaridade. Então, o que a gente percebe aqui? A gente está diante de um problema de saúde, mas também um problema social muito importante no câncer de colo. E essas pacientes, essas mulheres com câncer de colo, grande parte delas, né, elas vivem em periferias, né, e em regiões brasileiras em que essa questão social é mais importante. Então, esse é o nosso retrato daquela mulher que nos preocupa muito em relação ao câncer de colo. O Brasil, por razões óbvias, um país muito grande, dimensões continentais, e a gente tem esse problema que atinge o Brasil todo, mas diferentes realidades. Então, até por esse motivo, provavelmente a gente não vai ter a mesma solução para esses diferentes problemas no Brasil. E já tem um programa estruturado de rastreamento do câncer de colo, hoje no Brasil ainda é por meio do preventivo, né, do Papa Nicolau. A gente está há 40 anos tentando fazer isso, e infelizmente a gente tem mantido uma alta taxa de incidência e mortalidade por câncer de colo. Então, está numa fase de a gente rever tudo isso que a gente tem feito, né? E a gente tem uns desafios importantes, né? A cobertura populacional, né? O ideal é que pelo menos 80% das mulheres fizessem o Papa Nicolau. No Brasil, 25% dessas mulheres fazem o Papa Nicolau, né? Então, é muito baixa essa cobertura populacional. Então, mais uma vez, não é um problema só do profissional de saúde, é um problema de toda a sociedade. As vacinas, né? A taxa de vacinação contra o HPV, né? A gente tem aquela faixa etária, né, que tem sido utilizada, hoje esse ano por volta de 40%, é realmente muito baixo toda essa questão. Então a questão é essa, né? A gente tem duas estratégias, prevenir e tratar muito bem essas mulheres. A Luciana antes chamou a atenção por uma questão, né? A gente vai falar muito de prevenção, a gente tratar essas pacientes no tempo oportuno, de uma forma adequada, e preocupar aquelas mulheres tratadas com a qualidade de vida dessas mulheres, né? Isso tudo está dentro dessa estratégia global para eliminação ou erradicação de câncer de colo no mundo, né? E a Febrasgo muito envolvida nisso. Essa estratégia foi lançada pela ONU e pela Organização Mundial de Saúde, teve um lançamento mundial ontem, né? Mais uma vez, um dia histórico, né? E a Febrasgo está com essa campanha, né? Vamos acabar com isso, né? Em apoio a essa estratégia global para a eliminação do câncer de colo do útero. E, basicamente, a gente tem 3 pilares, né? Aumentar a taxa de vacinação das meninas, né? A gente gostaria que chegasse a 90%, melhorar o rastreamento que eu comentei, né? Com método eficaz e de qualidade. Nesse momento a gente tem o Papa Nicolau no Brasil, mas em algum momento a gente incorporar novas tecnologias, né? E que pelo menos 70% dessas mulheres sejam rastreadas por um método eficaz. E o outro aspecto, né? Tratar essas mulheres, né? Que 90% das mulheres com lesões pré-cancerosas sejam tratadas, né? Nós, ginecologistas e obstetras, temos um compromisso muito grande por isso, com essa estratégia. Hoje nós somos 30 mil ginecologistas e obstetras no Brasil, 16 mil associados à Febrasgo. Então, nós encampamos, né, incorporamos essa campanha, estamos dispostos, né, a fazer parte desse momento histórico, né, da gente eliminar o câncer de colo uterino no Brasil. Mas obrigado, Adriana. Eu acho que a gente vai ter uma oportunidade muito grande de discutir aqui, né? Escutar a Aline, obrigado pela presença, Aline, e a Luciana, que é uma querida, tem um trabalho excepcional no que se refere a câncer ginecológico no Brasil e esse envolvimento que ela tem com toda a sociedade. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Obrigada mesmo. Olha, saber que dentro de 10 anos, né, nós mulheres poderemos viver em um mundo sem câncer de colo de útero é mesmo uma ótima notícia, mas enquanto isso não acontece, saber que este tipo de câncer continua fazendo vítimas fatais, apesar de poder ser prevenido e tratado,
continua sendo uma contradição perturbadora para a gente, não é? Por isso temos o prazer de receber aqui no Ela Talks de hoje a presidente do Instituto Oncoguia, Luciana Holtz, que vai enriquecer esse nosso diálogo com o ponto de vista de quem se desdobra todos os dias para oferecer melhor qualidade de vida e assistência aos pacientes que enfrentam o diagnóstico e tratamento de um câncer. Boa noite, Luciana, seja muito bem-vinda. Boa noite, Adriana, doutora Aguinaldo, Aline. Bom, enorme prazer estar aqui com vocês. Especialmente, né, acho que um dia depois do lançamento tão importante que a gente viveu ontem, né? Acho que a gente ontem assistiu, né, um momento onde o mundo se juntou e tomou a decisão de acabar com essa doença que a gente sabe que é totalmente prevenível e, infelizmente, ainda tão cercada de tabus e preconceitos. Eu realmente quero, né, dizer do prazer de estar aqui com vocês, e vou aproveitar esse meu espaço de fala, acho que para trazer alguns dos desafios que as mulheres que nós acompanhamos nos relatam, né? E claro que assumindo aqui com muita responsabilidade e respeito o lugar de ser, né, de atuar como representante da voz dessas mulheres e dessas pacientes. Olha, Adriana, infelizmente, né, a gente sabe que o doutor Aguinaldo já trouxe essa informação, mas que muitas mulheres elas estão também deixando de lado sua própria saúde, né? Então, acho que tem uma discussão importante para a gente fazer, né? Porque acho que a gente se meteu a cuidar de muita coisa, mas está esquecendo que para dar conta de todas essas coisas a gente precisa estar bem, né? Então, não dá para assumir tudo se a gente não priorizar a própria saúde. E acho que o Papa Nicolau tem ficado de lado, né? Assim, claro, assim como a mamografia e até alguns exames aí muito importantes que a gente precisa para manter a nossa saúde em dia. Tem um outro ponto, né? Porque a gente sabe que algumas fazem, mas mesmo assim acabam enfrentando um diagnóstico, que acho que é um outro ponto que também o doutor Aguinaldo já mencionou, que talvez a gente precise até discutir a qualidade desses exames preventivos, né? Qual é a qualidade realmente desse exame, em que momento a gente precisa fazer essa transição do Papa Nicolau, do preventivo, para toda essa nova tecnologia que a gente sabe que existe hoje. Muitas vezes a gente sabe, né, que diante de uma suspeita ou mesmo diante de um diagnóstico, infelizmente, essas mulheres elas se sentem culpadas, elas optam por se esconderem ou até mesmo por se isolarem pelo estigma ainda presente na nossa sociedade, né? Estigma, preconceito, né? De tipo, o que você fez de errado, né? O que você fez de errado para pegar isso, sabe? Elas mencionam que não sabiam, por exemplo, que não tinham tanta clareza a respeito da relação do HPV com o câncer de colo de útero, né? Então, acho que talvez a gente precisa trabalhar melhor essa questão, né? Que sim, quando a gente está falando de prevenção do HPV, a gente está falando de você prevenir um câncer. Então, isso ficou claro que esse é um ponto que as mulheres ainda têm muitas dúvidas. Elas também mencionam que muitas vezes as nossas campanhas elas não educam os homens, justamente gerando, né, essa série de preconceito, essa dúvida. Então, sim, né, a gente precisa envolver esses homens nessa nossa conversa também. Infelizmente, né, o diagnóstico demora, os sinais e sintomas algumas vezes são negligenciados, e com isso a doença avança e trazendo ainda muitos outros impactos na vida dessas mulheres. O início do tratamento também demora. Hoje a gente tem no Brasil lei dos 30 dias, lei dos 60 dias, ambas muitas vezes descumpridas. E claro, né, estou falando mais especificamente das mulheres que dependem do SUS, quando a gente fala do melhor tratamento, não é esse que está disponível no SUS, né? A gente também precisa falar disso. Eu sempre falo da bracterapia, a doutora Aguinaldo já me ouviu falar, mas eu realmente, desde que eu me aproximei muito das mulheres que fazem, que acabam enfrentando o câncer de colo de útero, e quando eu ouvi elas trazendo essa questão do momento específico da BRAC, que é um tratamento específico que algumas delas precisam passar, esse é um ponto que me incomoda muito, porque a bracterapia, muitas vezes, ela é feita sem
sem uma sedação adequada, então isso gera mais uma vez mais um desconforto, mais sofrimento, e acho que a gente também precisa falar disso e definitivamente melhorar essa situação. Isso e outras coisas também geram muitos impactos na questão da sexualidade dessas mulheres. Enfim, né, a gente sente falta de mais conversa, de mais informação de qualidade, de mais cuidado multidisciplinar, e que a gente consiga garantir para essas mulheres, sem dúvida nenhuma, um foco em qualidade de vida. Então, Adriana, doutora Aguinaldo, Aline, né, infelizmente a lista é grande, mas eu estou aqui hoje porque eu tenho certeza que juntos a gente vai conseguir, de verdade, mudar essa realidade. E achei demais, né, Dri, você trazer essa questão que eu quero estar junto com o doutor Aguinaldo, né, daqui 10 anos, para a gente estar, ou antes, quem sabe, né, doutor Aguinaldo, para a gente, de repente, até fazer uma festa e poder comemorar, porque é possível, né? Acho que esse que é o mais especial de tudo, é possível a gente conseguir. Então, obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Quem sabe, né, antes desses 10 anos, muito obrigada, Luciana, parabéns pelo trabalho do Instituto Oncoguia. E agora eu quero apresentar para vocês a Aline Torres. Ela é advogada, tem 40 anos e lutou contra o câncer de colo de útero em 2016. Boa noite, Aline. Olha, claro que a Luciana, o doutor Aguinaldo, eles têm muito a nos dizer sobre prevenção, diagnóstico, tratamento, assistência para o câncer de colo de útero, mas entre os presentes aqui nesse nosso evento virtual, né, nessa nossa live, só você pode dizer como é realmente conviver com a doença, não é mesmo? Então, conta um pouco da sua história e antes da gente começar, diz pra gente, por favor, como você está? Boa noite, Adriana. Boa noite, Luciano, doutor Aguinaldo. Obrigada para mim, né? Quero primeiro que deixar meu agradecimento por fazer parte desse evento tão importante e estar participando disso, né? E compartilhar um pouco da minha experiência para vocês e também para aqueles que estão nos ouvindo. Graças a Deus, hoje eu posso dizer que estou bem, né? Estou muito bem. E passando aí por um momento já de completar aí os 5 anos, né? Desde o diagnóstico inicial. E muito diferente aí do cenário, né? Que eu encontrei lá em 2016. Ouvindo aqui um pouco o que o doutor Aguinaldo falou, né? Dos números que ele colocou aqui para a gente, infelizmente ou felizmente, não sei dizer, eu não estou aí, não me enquadro aí nesse número, nesse grande percentual que ele colocou. Então, acho que até por isso é importante eu estar falando, né? Porque eu descobri o câncer aos 36 anos de idade, né? Estou fora dessa faixa etária aqui de grande concentração. E também sempre tive acesso aí aos exames preventivos, sempre tive cuidado com a minha saúde, né? Não tinha até então nenhum indício, nenhum foco de lesão ou de HPV. E havia feito, né, o último exame no ano de 2015 e no ano de 2016, como de rotina, né? Fui fazer o exame preventivo e por meio do Papa Nicolau, que foi diagnosticado aí, verificado essa lesão no colo de útero, né? Obviamente, o cenário ali, né, foi de terror e pânico, né? O chão se abriu e a primeira pergunta que veio na minha mente né, quanto tempo que eu tenho de vida, né? Esse tratamento, ele vai ser eficiente? Qual é o tipo de tratamento, né? Como a Luciana mesmo falou, realmente há um preconceito impregnado, né? E a gente, quando escuta falar de câncer, seja ele qual for, a gente já associa com a palavra morte, né? E não com a palavra tenho chance de viver. É uma segunda oportunidade para viver.
E ali eu fui, graças a Deus, muito bem amparada, né, pelos médicos, me explicaram quais seriam os próximos passos, né? No meu caso, eu precisei fazer uma esterectomia radical, ou seja, retirei, né, o útero, os ovários, as trompas, e a partir dali, após a cirurgia, eu complementei o meu tratamento com a quimioterapia, a radioterapia e, no final, a braquiterapia, né? Fiz todo o ciclo, né, que era necessário, até mesmo, embora fosse um caso inicial, estava ali no estágio 1, para que houvesse ali, né, uma 100% aí de possibilidade de cura futura, né, e não uma reincidiva futura, né, foi tratado dessa forma, né, com a quimio e a rádio. Certo, muito obrigada, Aline. Obrigada mesmo por você trazer aí esse depoimento, né? Porque o seu caso, todas essas informações que você trouxe são exemplares e certamente interessam a gente que está aqui nos acompanhando, para o doutor Aguinaldo, para a Luciana. Inclusive, eu quero perguntar para o doutor Aguinaldo e para a Aline se eles têm alguma pergunta para a nossa convidada. Vou começar ouvindo aqui o doutor Aguinaldo. Bom, obrigado, Aline. Eu acho que o que você fala, assim, isso tem uma riqueza muito grande, né? Eu acho que eu estava mostrando dados frios, né? Dados de literatura, né? Alguma questão de estatística, mas isso que, assim, a sua disposição, essa disponibilidade de estar aqui com a gente, né? E falar da sua experiência, isso não tem preço, né? Eu acho que é um outro lado, é quem vivenciou, isso realmente é muito importante, assim, para nós, profissionais de saúde, que lidamos com isso, mas para outras mulheres, né, que vivenciaram isso. Você comentou algo que eu achei assim muito seu do que você vivenciou em relação a isso, assim, o estigma do câncer, né? O câncer associado à morte, né? E depois, né, a questão de você, depois de isso não é fácil por razões óbvias, né? Mas o câncer como te dando uma segunda oportunidade, né? Talvez uma segunda oportunidade de viver, né? Realmente não é algo que só quem passou por isso, né, consegue realmente uma mudança tão grande nesse cenário, né? Mas eu tenho que agradecê-la muito de compartilhar essa história, até por nós. A gente, em algum momento da vida, a gente acha que nós médicos, a gente ajuda os pacientes. Hoje eu tenho plena convicção que nós somos ajudados por vocês, tá? Eu acho que cada dia que passa, nós somos privilegiados de podermos conviver e aprender muito com vocês, né? Mas, Aline, eu queria saber de você, assim, como é que foi isso? Você comentou, né, a questão do preventivo, né? Você fazia tudo, né? Que não é um padrão. Você falou que não fazia parte daquele retrato que eu tentei mostrar da brasileira com câncer de colo, né? E a gente percebe isso mesmo, né? Tem aquele perfil, mas, obviamente, tem outras mulheres que fogem aquele perfil em relação ao câncer de colo. E um desses perfis é aquela mulher que faz preventivo de rotina, né? Então, nem fica aquela ideia, né, que talvez tenha passado alguma coisa, ou alguma coisa poderia ter sido feito para mudar essa realidade, né? E você realmente se mostrou, né, essa exceção, né, de uma mulher, né, que fazia essa questão. A Luciana chamou a atenção, a questão do autocuidado, né? As mulheres estão muito acostumadas a cuidar de todo mundo e às vezes esquecem um pouquinho delas, né? O que não foi o seu caso, né? Mas como é que foi isso, né? Você fez de tudo, de repente, um câncer de colo, né? Isso. Até acho interessante também eu compartilhar essa informação, porque talvez trazer aí, todas nós estamos sujeitos, né, até a esse tipo de câncer, né? E ele pode aparecer de uma hora para outra, né? Então, se eu fiz, né, tinha feito em 2015, né, nunca tive, inclusive, nenhum diagnóstico de HPV, fiquei surpresa por ter tido esse tipo de câncer, né, e em 2016, eu fui fazer o preventivo, também não tinha nenhuma queixa, né, inclusive o meu preventivo naquela situação tinha um objetivo bem específico, porque eu tinha decidido, naquela época, iniciar os preparativos para poder engravidar, né? Então, no lugar de receber ali, né, um filho, eu acabei recebendo ali um diagnóstico de câncer, né? Então, foi um momento muito dolorido, né? Foi uma situação bastante
acho que duplamente, né, teve um efeito assim, duplo com relação à dor, mas é isso, né? Dentro daquele. E as pessoas me perguntavam, né? Mas Aline, você não fazia exame? Né? Eu fazia, sim, fazia exame. Né? Mas Aline, você nunca sentiu nada? Por incrível que pareça, nunca tinha sentido nada. Né? E mesmo assim, e ainda assim, né, fui aí vítima desse câncer. Luciana, por favor, se você tiver alguma pergunta para a Aline, pode fazer já. Eu tenho para a Aline e para o doutor Aguinaldo, tá? Eu queria que Certo. você explicasse isso, doutor Aguinaldo. O que acontece, né? Por exemplo, pegando esse exame da Aline, né? Porque eu acho que fica mais fácil para a gente entender quando a gente pula exame, né? Quando a gente pula exame, quando a gente né, não faz o exame, mas ela fazia. Então, o que pode estar por trás, né, dessa descoberta, e o que é importante a gente até, pensando até em sinais e sintomas, sabe? Assim, a Aline também disse que não tinha nada, mas tem também sinais e sintomas que, de repente, podem servir de alerta para uma mulher falar, opa, alguma coisa pode estar errada, o que eu preciso fazer? Essa sua pergunta é ótima, né, Luciana? Eu acho que a gente tem esses sinais de alerta, né? E eu acho que tudo passa por autocuidado, né? Uma questão, quando a gente pensa num teste de rastreamento, né? Assim, eu sou uma mulher que eu não tenho nenhum sintoma, eu faço um exame só para ver se está tudo bem, né? Ou para eventualmente detectar algo mais precoce, né? Essa é uma situação. A outra situação é aquela mulher que tem sintoma, né? Então, a gente vai começar com esse caso, né? Quem tem um sangramento pós-relação sexual, tem um sangramento, mudou um padrão menstrual, uma mudança de padrão de sangramento, secreção vaginal que resolve, isso precisa de uma avaliação ginecológica. Então, uma questão é aquela mulher que tem sintomas, né? Uma dor que não está bem esclarecida, isso precisa de uma investigação, precisa de uma avaliação médica. A outra situação é daquela mulher assintomática, que faz seus exames de rotina. A gente oferece um número muito reduzido de exames de rotina que fazem diferença na história natural das doenças, né? Se eu pensar em rastreamento de câncer para mulher, eu tenho câncer de colo, né? Pelo Papa Nicolau ou pelo DNA-HPV, vou ter mamografia para o câncer de mama e câncer colo-retal. Então, população de baixo risco não precisa de tanto exame assim, né? A gente faz as consultas médicas, mas o número de exames que a gente vão beneficiar aquela mulher são exames, é um número relativamente reduzido. Em câncer de colo, a gente tem um probleminha, que é a questão do exame. O exame tem uma sensibilidade baixa. O que é isso? Um exame normal pode não necessariamente significar que não tenha lesão. E a maior parte das mulheres, elas têm uma história daquela lesão, uma história natural lenta, demora às vezes décadas de uma lesão pré-cancerosa para virar câncer. Então, dá margem, quase sempre, o exame está negativo agora, daqui 3 anos é repetido, e 3 anos é repetido. Você ainda tem aquela chance de detectar aquela alteração em algum momento. Então, tem a falha do próprio exame e tem a qualidade do exame que você comentou anteriormente. A gente sabe que o Brasil, mais uma vez, é heterogêneo. A gente precisa melhorar a qualidade dos exames. A gente tem ótimos citopatologistas no Brasil, tem exames de excelente qualidade, mas esse não é a regra para todo o Brasil. Então, a gente auditar melhor esses exames ou, eventualmente, mudar o nosso exame. O padrão atual é o Papa Nicolau, para mulheres entre 25 e 65 anos de idade, né? Em algum momento, a gente vai pensar em mudar para DNA-HPV, tem outra metodologia, aí sim tem uma sensibilidade maior. Mas isso chamou atenção. E os dados americanos são muito parecidos. Em 2007, metade das mulheres que tiveram câncer de colo nos Estados Unidos nunca fizeram Papa Nicolau. E 30% delas era um erro do Papa Nicolau. Então, você vê que tem esses dois lados, né? Aquela mulher... E a gente, a maior parte, né, não se enquadra nesse sentido, né? São mulheres que, infelizmente, por várias razões, estão fora desse programa de rastreamento. E esse programa de rastreamento, o que a gente percebe é que quem faz em algumas situações mais do que deveria, né? E algumas pacientes, realmente a gente não consegue chegar nessas pacientes. E tem situações muito difíceis, né? População ribeirinha, indígenas, a gente tem que ser muito criativo para o Brasil e ter diferentes soluções. Tá? Hoje até a possibilidade de autocoleta para esse diagnóstico. Muito bem, deixa eu dividir com vocês aqui a satisfação de toda a equipe da Febrasgo, da plataforma Ela, pelas perguntas que estão chegando através das nossas redes sociais. A gente tem perguntas aqui de todos os cantos do país, e tem uma pergunta aqui, eu vou direcionar essa pergunta para o doutor Aguinaldo.
claro que se a Luciana quiser complementar, uma pergunta com relação à feminilidade da mulher, se ela é afetada de alguma forma, e eu já vou aproveitar para complementar com uma outra pergunta que chegou também com relação à fertilidade, né? A Aline contou para a gente que quando teve o diagnóstico ela estava tentando engravidar, isso afeta a fertilidade da mulher? O que pode ser feito? Ela pode engravidar? Eu vou começar pelo final, que essa parte de feminilidade, eu acho que a Luciana vai ter muito mais expertise de falar do que eu, tá? Mas, enfim, em termos de fertilidade, é importante diferenciar o câncer de uma lesão pré-cancerosa, né? As lesões pré-cancerosas, né, ou pré-invasoras de colo, habitualmente a cirurgia, ela preserva o futuro reprodutivo daquela mulher, que é basicamente tirar um pedacinho do colo, que a gente chama traquelectomia ou cirurgia de alta frequência. De uma forma geral, a gente consegue preservar o futuro reprodutivo dessas pacientes. Aquela mulher que já tem um câncer invasor é diferente. A gente, um número limitado de mulheres, a gente vai poder oferecer uma terapia que preserve o seu futuro reprodutivo, né? A gente tem algumas cirurgias, né, radicais, cirurgias oncológicas, que a gente retira só o colo uterino daquela paciente, preservando a grande parte do útero. Então, isso mudou, foi um cirurgião francês que desenvolveu isso, Daniel Darjan, né? Então, tem critérios para isso, mas aquelas mulheres que têm tumores, mesmo que invasores, iniciais, a gente pode propor esse tipo de cirurgia. Tem vários relatos de bebê em casa nesse sentido. Agora, uma outra questão, quando a gente fala em futuro reprodutivo, toda mulher com câncer em idade reprodutiva, ela merece essa atenção. Porque uma questão, ela gestar aquele bebê. A outra questão é a gente preservar o ovário para que a gente tenha um útero solidário, um útero de substituição. Isso pode parecer fácil ou difícil para mim, mas isso tem que ser oferecido e tem que ser conversado com aquela mulher. Então, toda mulher em idade reprodutiva, tiver qualquer tipo de câncer, ela merece uma avaliação da possibilidade de preservação do seu futuro reprodutivo. Então, isso é um ponto muito importante. A Luciana tocou algo, eu gostaria que ela complementasse, sobre essa questão de relação do câncer de colo, HPV e sexualidade. A gente já tem alguns estudos nesse sentido, né? A gente sabe que, em grande parte, precisa tirar o ovário da paciente, então essa paciente entra numa menopausa induzida. Em algumas situações, a gente precisa complementar com radioterapia, que pode tornar a sexualidade mais difícil. Existe uma readaptação naquela mulher. E a gente tem que nos preocupar muito, muito, muito com aquela mulher. A gente sabe que um tratamento oncológico traz coisas boas e coisas ruins, mas a gente tem o que oferecer em grande parte das vezes. Em algumas situações, fazer uma terapia hormonal, a gente melhorar essa lubrificação vaginal, a gente tem outras questões que podem e devem ser avaliadas e não podem ser negligenciadas nessas mulheres com câncer, né? A gente se preocupa com sobrevida, mas a gente tem que preocupar muito com a qualidade de vida dessas mulheres. Perfeito, doutor Luciana, por favor, quero ouvir o seu complemento. O Tragnaldo entrou profundamente já na questão de feminilidade e sem dúvida nenhuma, né? Claro que esse é um tópico subjetivo que vai contar aí para cada uma de nós o que é mais importante para mim quando eu estou falando da minha feminilidade, mas de maneira geral, claro que esse câncer afeta, porque sim, né, a gente está falando do impacto no nosso órgão reprodutor, a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de fertilidade, e aí isso vai variar de acordo com a idade que isso estiver acontecendo, claro que tem um impacto super importante. Então, eu acho que isso que o doutor Tragnaldo trouxe é muito primordial. E eu vou te devolver a pergunta, né, doutor Tragnaldo, porque como é que esse cuidado, a gente já falou muito, né, do quanto hoje a grande maioria dos cânceres precisam ser cuidados, tratados de forma multidisciplinar, né? Mas como é que fica hoje nessa, acho que essa duplinha aí, onco e o gineco, o oncogineco, quem tem que olhar para isso, né, doutor Aguinaldo? Porque tem uma coisa ali, né, talvez até do onco que está dirigindo o tratamento, que é vamos acabar com o câncer, vamos acabar com o câncer, vamos acabar com o câncer, e acho que é isso mesmo, né? Mas às vezes a paciente está destruída, né? A mulher fica destruída e tem toda a vida dela ao redor que precisa ser equilibrada, precisa ser reconstruída, e sem dúvida, né, poder administrar provavelmente, né, uma menopausa precoce, poder retomar uma vida sexual com o marido,
tudo isso é muito importante, né? Organizar do ponto de vista emocional. Então, como é que fica isso, doutor Aguinaldo? Como é que isso tem que ser organizado? Ô, Luciana, eu acho que vai até além disso, né? A gente fala nessa questão médica, a gente comentou do citopatologista, do cirurgião oncológico, do ginecologista, do infertileuta, mas vai muito além disso, né? A enfermagem, a fisioterapia, em algumas situações, para essa retomada de vida sexual, a gente tem algumas questões, um auxílio da fisioterapia que é fundamental para isso. E até questão social, assistente social nesses casos, né? A gente vê que as pacientes oncológicas, né, tem alguns benefícios do ponto de vista de impostos, tem algumas coisas. Então, a gente tem que ver aquela mulher como um todo, e não é fácil, né? Aquele cuidador daquela paciente, né? Num momento inicial, todo mundo para cuidar daquela paciente, mas depois só a vida segue, né? A gente precisa de um cuidado. Eu não vejo nenhuma condição de saúde que não deva ser vista no conceito absolutamente multidisciplinar, né? A gente precisa disso. Eu acho que a gente acrescentar vida aos anos, né? A gente precisa disso, né? A primeira questão realmente é sobrevida, mas depois melhorar e muito a qualidade de vida dos pacientes. Mas o que chama muita atenção é que tudo isso que a gente está falando, a Luciana colocou duas frases que foram muito interessantes. Um, que juntos conseguiremos, né? Eu acho que isso é muito legal e é basicamente isso. Mas a outra questão que é possível, né? A gente está falando na possibilidade de erradicar câncer de colo como se fosse uma coisa assim, de outro mundo, mas é possível, né? A gente conhece bem essa história natural. Tudo isso que a gente está falando de tratar a sequela, melhorar a qualidade de vida, a gente tem a possibilidade de não ter câncer de colo, por dois motivos, né? Com a vacina contra o HPV e o diagnóstico de uma lesão pré-cancerosa, né? Por meio de um rastreamento. Então, provavelmente, a gente espera, né? A gente vai fazer essa festa depois, né? A Febrasgo, não sei quando, espero que não seja muito demorado isso, né? Mas que a gente tenha essa possibilidade de erradicar o câncer de colo, ter uma geração sem câncer de colo. O desafio é grande? É grande. Juntos, a gente consegue. E é possível, né? Eu acho que a gente tem que ter um esforço muito grande, não só aí do profissional médico, multidisciplinar, mas da sociedade em geral. Por que o nível de vacinação no Brasil é tão baixo, né? A gente vê a questão das fake news, dos grupos contra a vacina. Eu acho que nessa questão de autocuidado, talvez uma das questões muito importantes, até de relação de amor da mãe com os filhos, é que ela vacine o filho e a filha contra o HPV, né? Isso é uma questão extremamente importante. Não tem forma, a mulher que é uma cuidadora nata, né? Ela tem que, para cuidar bem dos outros, ela tem que estar bem, né? Então, esse autocuidado, manter esses exames de rastreamento em dia, né? Isso faz toda a diferença, né? E a gente criar, né, alternativas, né, para cuidar desse Brasil, né? Mais uma vez, é muito heterogêneo. O acesso ao sistema de saúde, eu achei a Aline comentando, né, que ela talvez não tenha tido tanta dificuldade. Teve as dificuldades dela no modelo dela, né? Assim, não é fácil a questão de um diagnóstico, né? Tratar, superar aquilo, tá aqui falando, compartilhando isso, né? Mas o que a gente percebe, né, grande parte da população não tem acesso a uma questão básica de saúde, né? Uma demora para o primeiro atendimento, do diagnóstico até o tratamento. Nós temos a lei dos 60 dias no Brasil. Nesse estudo nosso, Panorama do Câncer Ginecológico, a gente vê que 70% das mulheres são tratadas com mais de 60 dias. Né? Então, aquela mulher, né, que ela não tem um acesso rápido a um tratamento adequado. O número de equipamentos de radioterapia para o Brasil é limitado. Né? Então, a gente tem toda uma questão. Então, eu falei que a gente pode prevenir e tratar, né? A gente deve pensar nos dois lados, mas o melhor remédio é a prevenção. A gente tem que focar muito em relação à vacina contra o HPV e um rastreamento eficaz e que cubra grande parte das mulheres brasileiras. E grande parte, que é uma das estratégias globais para a erradicação, 70% das mulheres. Doutor, pegando esse gancho da prevenção, a gente recebeu algumas perguntas aqui com relação à vacina do HPV. E as pessoas estão perguntando se é só para adolescentes, a mulher adulta também pode tomar, homens também podem ser vacinados. Queria que você detalhasse um pouquinho mais para a gente. Adriano, o HPV, a gente está falando muito câncer de colo, mas ele não distingue gênero, tá? Os homens também têm HPV, são importantes nessa questão de transmissão e tem doenças associadas ao HPV, né? Tem o câncer de pênis, o câncer de cabeça e pescoço, né? Orofaringe, hoje 60% dos tumores de cabeça e pescoço nós associamos ao HPV, então é extremamente importante. A vacina foi um grande marco, eu acho, mais uma vez, está nos propiciando acabar com essa doença, né? Que atinge esse número tão grande de mulheres brasileiras e um nível mundial também.
A vacina é segura. Hoje nós temos 3 vacinas no mundo, né? Uma vacina para 2 tipos de HPV, 4 tipos de HPV e outra para 9 tipos de HPV. No Brasil, no Programa Nacional de Imunização de forma gratuita, nós temos essa quadrivalente para o HPV associado ao câncer e também o HPV associado àquelas verrugas genitais, os condilomas, né? A população vacinada são jovens, né? Meninos e meninas, de 9 a 13 anos de idade. Mas a vacina ela é benéfica uma faixa etária muito mais ampla. Mulheres de 9 a 45 anos de idade, na Europa já não tem mais esse limite superior, sempre vale a pena vacinar, tá? E meninos de 9 a 26 anos de idade. Então, a vacina, né, e tem vários organismos mundiais que avaliam tanto a eficácia quanto o perfil de segurança da vacina contra o HPV e são unânimes em mostrar a vacina é segura e tem um ótimo perfil, né, do ponto de vista de segurança. Tem várias agências que avaliam isso, né? A gente tem que desmistificar, né, essa questão, esses grupos anti-vacina, né, as fake news associadas à vacina. Mães, né, vacinem seus filhos e filhas, né, sem distinção de gênero. Doutora Aguinaldo, só para completar, né? Posso perguntar aqui, Dri? Lógico, por favor. Para te perguntar, 2 doses, doutora Aguinaldo? 2 ou a gente está insistindo em 3 e mesmo para adulto? Para essa população jovem, né, até 14 anos de idade, 2 doses, 0 e 6 meses. Para depois dos 14 anos de idade, 0, 2 e 6 meses. 3 doses, esse é o padrão. A gente recebeu uma pergunta aqui muito interessante. Qual a importância do suporte para lidar com isso? Tais como grupos de pacientes, terapia, apoio de amigos, familiares e até do trabalho. Eu quero começar ouvindo a resposta da Aline para saber que tipo de apoio ela teve ou que ela procurou, e depois eu quero que a Luciana complemente. Então, Aline, por favor. Sem dúvida nenhuma, o suporte da família, né, daqueles que são casados, do marido, né, e, obviamente, dos amigos, é o que nos faz acreditar no tratamento e persistir no tratamento, né? Realmente, passar por tudo isso é doloroso, não é fácil, afeta, né, o seu emocional, além do físico, né? E essa rede de apoio, né? Seja da família, seja dos amigos, do trabalho. E aí eu até puxo aqui também um gancho da fala do doutor Aguinaldo, quando ele falou com relação a essa lei dos 60 dias, né? Que essa dificuldade do início do tratamento, principalmente aí na rede pública, né? Isso também afeta, né? Aqueles que estão aí em tratamento, dessa incerteza se irão conseguir ou não passar, pelo menos, por esse tratamento, né? E aí também a gente pode pensar também na questão do apoio financeiro, né? Porque muitas mulheres, né, são impedidas aí de continuar trabalhando, principalmente aquelas que se submetem a uma cirurgia, né, mais invasiva, e aí precisam também de contar aí com esse apoio financeiro que muitas vezes, né, vem do governo, por meio do INSS, né, ou aqueles que não têm, que, por exemplo, são autônomas, né, precisam aí contar com a solidariedade dos amigos, né, e da família, tá? Mas, no meu caso em particular, né, posso me dizer que sou uma felizarda, porque tive, desde o diagnóstico inicial, tive o apoio do meu marido, né, que a gente sabe, até a Luciana que convive com isso, ela pode dizer isso melhor, também falar sobre isso, que muitas mulheres, quando são diagnosticadas, né, com câncer, seja ele de colo, seja ele de mama, né, são abandonadas aí pelo seu companheiro, né, e isso acabei sabendo, né, disso aí nas esperas aí de consultório, até da radioterapia, né, e graças a Deus essa não foi a minha realidade, né, meu marido me apoiou, a minha família também, e os amigos também, que sem eles a gente não tinha conseguido aí passar da forma que eu passei, né, tão bem. Bom, acho que está dito, né? Eu só quero complementar, Aline, e acho que assim,
apresentar também, né, para quem não conhece, mas acho que hoje existe esse papel das ONGs, né, o papel das associações de pacientes que estão à disposição para informar. O Oncoguia tem realmente um trabalho muito grande relacionado a essa questão da gente disseminar informação de qualidade, né, a gente acredita muito que informação salva vidas, né, você tira o paciente ali, né, muitas vezes daquela sensação de escuridão que muitas vezes o câncer coloca, né? E a gente vai iluminando o caminho para né? Para que as possibilidades surjam, né? Então o Onco faz muito esse papel. Hoje a gente tem o portal, né? Tudo muito explicadinho de forma lúdica e didática nas redes sociais, e a gente também tem, Aline, o canal Ligue Câncer, que é um 0800, vou fazer propaganda, viu, doutora Aguinaldo? Então, 0800 773 1666, onde a gente tem as nossas atendentes especialistas, Aline, e a grande demanda é para direitos sociais. Então, a grande maioria dos pacientes nos procuram justamente para falar de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, para falar de isenção de alguns impostos, né? Toda essa, justamente por conta do impacto do câncer aí, né? Não só no físico, mas também no social. E aí, claro, né? Tem os pacientes que ligam para desabafar, tem os pacientes que ligam porque estão enfrentando questões relacionadas a acesso, né? Então, muitas vezes não consegue passar por um especialista, está tendo alguma dificuldade com plano de saúde, ou está na fila esperando, né? E o tratamento não começa. Então, a gente está à disposição para isso. E o que para a gente fica cada vez mais claro é quanto mais a paciente tem acesso a todas essas informações mais cedo, né? Mais ali no comecinho mesmo, no momento do diagnóstico, menos barreiras elas enfrentam, né? Então, tudo vai ficando um pouco mais fácil. Claro que não, em nenhum momento a gente quer dizer que não vai ser dolorido, que não vai ser difícil, mas é possível, né? É possível, pode ser mais leve. Então, quero muito dizer aqui, né, para as pessoas usarem e abusarem das ONGs e contarem muito com o nosso apoio. Então, era isso. Mais uma pergunta que a gente recebeu nas redes sociais para o doutor Aguinaldo. Se alguém na minha família teve esse tipo de câncer, eu devo redobrar os cuidados? Há alguma exposição genética, doutor? Bom, Adriana, hoje todo câncer ele é genético, mas nem todo câncer ele tem essa questão hereditária de passar de pais para filhos, né? Então essa é uma questão. Câncer de mama câncer de mama, ovário e hoje começando até de endométrio, que é outra parte do útero, isso tem uma questão genética muito importante. O colo nem tanto, né? A grande questão que nós sabemos é em relação ao HPV, né? Hoje o câncer de colo está muito associado ao HPV. E não precisa assustar, porque hoje a gente tem dados que 80% da população mundial sexualmente ativa pode ter uma infecção documentada por HPV durante a vida. Então, a regra é contato com HPV. Tem HPVs mais oncogênicos e não oncogênicos, né, que causam câncer ou não causam, e desses que causam câncer de alto risco ou baixo risco, né? Então, esse é a grande questão do câncer de colo. Chegou uma pergunta aqui sobre a questão da estratégia global, como é que tem sido isso? Então, na verdade, surgiu, né, em 2018, a questão da estratégia global pela ONU e também pela Organização Mundial de Saúde, essa estratégia global para a eliminação do câncer de colo do útero. Esse ano, por razões óbvias, né, foi lançado ano passado esse programa, por questão da pandemia, isso piorou muito, isso a gente chama também atenção, né, como que a pandemia atrapalhou essa questão dos métodos de rastreamento, as mulheres fizeram menos Papa Nicolau, as mulheres fizeram menos mamografia e a taxa de vacinação aumentou em tudo, inclusive taxa de vacinação contra HPV. Então, isso ficou um pouquinho de lado e agora teve esse lançamento mundial, esse relançamento dessa estratégia global que foi ontem. A Luciana participou, teve uma questão realmente muito bacana em relação a isso. E são 3 pilares que eu queria chamar a atenção. O primeiro pilar, em relação à vacina contra o HPV, né? Que as meninas, que a gente tem uma cobertura vacinal de 90% dessas meninas, né? Esse é um desafio grande para o Brasil. Hoje a nossa cobertura está por volta de 40%. O nosso modelo, o Brasil, é um exemplo de campanhas de vacinação, mas o que deu mais certo no mundo em relação à vacina contra HPV foram modelos de vacinação nas escolas. Aqui, quando a vacina contra HPV foi colocada pelo Programa Nacional de Imunização, no primeiro ano nós tivemos um show, 96% de cobertura populacional. Esse ano, por volta de 40%. Então, nós temos que fazer esse dever. Mães, vacine os seus filhos, né? Então, esse é o primeiro pilar.
O segundo pilar, em termos de rastreamento, vieram até algumas perguntas em termos de periodicidade, se é de 3 em 3 anos ou não, mas, a princípio, esse modelo adotado pelo Ministério da Saúde, né, depois de 2 preventivos normais, a mulher poderia fazer de 3 em 3 anos, né, é muito aceitável. O problema, a gente já levantou, a qualidade dessa citopatologia, desse exame de Papa Nicolau. E hoje o mundo tem mostrado uma tendência a usar uma outra tecnologia. Ao invés de pegar um raspado e ver uma célula, se olhar se existe HPV ou não. Tem vários protocolos para isso, né, que é o teste DNA-HPV, tem vários disponíveis, né, e ele permite até a questão de autocoleta, né, em situações da própria mulher fazer a sua coleta. Talvez isso não seja interessante na região sudeste, num grande centro, mas isso pode ser muito, muito interessante em regiões com difícil acesso àquela população, acesso à assistência médica. Então, esse é o segundo pilar, né, que mulheres, né, 70% das mulheres sejam rastreadas aos 35 anos e aos 45 anos. E o terceiro pilar, que a gente falou bastante sobre ele, que 90% das mulheres que têm essas lesões pré-cancerosas, né, sejam tratadas, né? Então, esses são os 3 pilares, né? A Febrasgo abraçou essa causa, né? A gente tem apoiado, junto com outras sociedades, né? Nós temos o Grupo EVA, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, né? O Instituto Oncoguia, que está sempre com a gente já abraçar essa causa, né? Porque a gente percebe, né? A Luciana falou essa frase, né? Juntos conseguiremos e é possível, né? Mas isso vai precisar de um empenho muito grande de todos nós, um envolvimento, né? Aí disseminar essa informação e mostrar essa importância. Doutor, tem um ponto muito importante que eu queria abordar com vocês 3. Eu acho que é a mulher conhecer o próprio corpo, que infelizmente ainda é um tabu. E isso pode ajudar muito num diagnóstico, principalmente quando a gente fala que nem todas as mulheres, a gente está num país subdesenvolvido, nem todas as mulheres têm acesso aos melhores médicos, a planos de saúde, e muitas vezes elas precisam ficar atentas aí aos sinais que o doutor comentou. Então, eu queria que vocês 3 comentassem, vou começar pelo doutor, que ele já está aqui, né, falando, o quão importante é a mulher conhecer o próprio corpo. Eu acho que isso vale para tudo, né? A gente falou, tem esse papel de autocuidado no sentido de fazer os exames, né, manter aquela rotina de exames necessários, né? Mas, mais uma vez, tudo que foge da rotina, tem um padrão menstrual, esse padrão mudou, um corrimento que chama atenção, uma dor durante a relação sexual que não tinha antes, procurem o seu ginecologista, né? A mulher tem que estar atenta a esses sintomas e sinais, né? Tudo que muda pode ser que tenha alguma coisa diferente em relação a isso, né? E não só para câncer de colo, né? Para todos os tumores de uma forma geral. Todo sangramento vaginal pós-menopausa deve ser investigado. Não deve ser um câncer de colo. A gente tem que afastar, por exemplo, câncer de endométrio, né? Então, as mulheres têm que estar muito atentas a essas questões. Luciana, por favor. Eu acho que é perfeito, e acho que eu só complementaria com a importância dessa proatividade, né, doutora Aguinaldo? Eu acho que eu não posso ver, né? Porque assim, a partir do momento que eu presto atenção em mim, né, que eu realmente começo a prestar atenção, eu olho para minha mama, eu toco a minha mama, eu sei que ela é um pouquinho maior do que a outra, e tudo bem, tá normal, né? Eu sei que o meu fluxo menstrual é de 25 em 25 dias, eu sei essas informações ao meu respeito, né? Então, anota, né? Anota, faz um diarinho, né? Assim, como funciona a minha saúde. Mudou, eu não posso ficar assistindo de camarote que mudou e não procurar uma orientação, né? Assim, até para tirar, para não ficar com pulga atrás da orelha. Pode não ser nada, né, doutora Aguinaldo? Porque pode mudar, mas não pode não confirmar com o especialista, sabe? Então, eu acho que é esse o compromisso legal do autocuidado, né? É um pouco, eu conheço, o meu médico me examina, o meu médico cuida de mim, mas justamente porque eu fui proativa, porque eu fui ágil e eu levei para ele essa informação, sabe? Vai ficando até mais completa o processo de tomada de decisão, né? O doutor Aguinaldo vai examinar, mas ele vai examinar ouvindo a minha opinião, né? Assim, no momento desse, a mulher falar para o especialista: a minha mama não era assim, meu corpo não era assim, né? A minha menstruação mudou, faz muita diferença. Então, acho que essa proatividade aí é bem importante. Aline, o que você tem a dizer sobre isso, por favor? Perfeito, que a doutora Aguinaldo e a Luciana falaram, realmente é isso, né? Se conhecer e saber dizer, né? Saber passar para o médico, né? Aquele que está te atendendo,
o que realmente você está sentindo. E aí, no meu caso, voltando aqui para o meu caso, depois disso, né, me tornei muito mais alerta a qualquer sinal aparente, né? Então, hoje, a minha frequência ao médico é muito maior e muitas vezes, né, chego com alguma queixa e logo é descartada aí qualquer situação da normalidade, né? Mas é melhor ouvir de um médico, né, que não tem nada, do que ficar aí aceitando passivamente essa alteração no corpo, né? Olha, pessoal, as perguntas continuam chegando aqui de todos os cantos. Eu tenho certeza que os nossos convidados adorariam responder todas elas, mas infelizmente o nosso tempo é limitado e a gente precisa encerrar a sessão de perguntas aqui, esse nosso bate-papo, mas a gente vai ter a oportunidade de ouvir mais uma vez a Luciana Holtz. Então, por favor, Luciana, o que você mais gostaria de dizer agora para quem está nos assistindo, as suas considerações finais? Eu acho que eu quero só repetir mesmo essa questão acho que ainda estou muito impactada aí com esse lançamento de ontem, e acho que quando eu falo que, né, só juntos conseguiremos, eu acho que é quase que uma convocação para todos nós, sabe? É meu papel, é papel da Aline, é seu papel, sabe, Adriana? Não é só o doutor Aguinaldo, né, como líder da Febrasgo, que tem que fazer a parte dele. Não, todo mundo, né? Porque eu preciso colocar meu exame em dia, eu preciso me informar, se eu sou mãe, eu preciso vacinar meus filhos. Então, acho que a gente precisa entender aí também o nosso compromisso com né, com esse chamamento aí, com essa convocação da OMS para todos nós, para que a gente acabe juntos com esse câncer. Acho que é esse o meu recado. Obrigada. Com certeza, é um compromisso de todos, né? Agora é a vez do doutor Aguinaldo se despedir, mas em grande estilo, convocando todo mundo para participar ativamente dessa campanha linda da Febrasgo e da OMS, não é, doutor? Bom, eu queria agradecer a você, Adriana, por tão bem conduzir toda essa conversa aqui. A Luciana, é sempre um prazer vê-la. Aline, obrigado, viu? É comovente ver você falar sobre isso. Queria agradecer muito a Adriana da Febrasgo, a Renata, né, o grupo da TIMO, a Roche, né, e também a questão da Veja Saúde. Mas é exatamente isso que a Luciana comentou, né? Vamos acabar com isso, né? Eu acho que isso, e cada um de nós pode contribuir um pouquinho para acabarmos com isso, né? Nós temos esses 3 pilares, né? Vacinação, rastreamento e o tratamento adequado que as mulheres brasileiras merecem, né? Eu acho que, mais uma vez, não é só o profissional de saúde, é uma responsabilidade de todos nós, como brasileiros, né, de oferecer isso às mulheres brasileiras com câncer de colo. Eu trabalho no Hospital das Clínicas do UFMG, né, uma realidade bem diferente do meu consultório, que a gente percebe 2/3 das mulheres com doença avançada, já com prognóstico já um pouco já comprometido, né, na falha nesses 3 processos, né? Então eu convoco a todos, né, que cada um faça a sua parte, né? Mães, vacine seus filhos e filhas, olhe se seu preventivo está em dia, né? E nós, né, que temos esse envolvimento com a vida de saúde, a gente tem a obrigação de oferecer um tratamento oportuno e de qualidade para as mulheres brasileiras. Eu só tenho que agradecê-los e agradecer a todos que participaram dessa webinar, realmente foi fantástico. Obrigado. Muito obrigada, doutor. E olha, pode contar comigo, viu? Porque essa causa, como a gente vem falando aqui na nossa live, é de todos nós. Muito obrigada também à Luciana, à Aline, por mostrar para a gente, contar para a gente o depoimento dela. Então é isso, pessoal. O Ela Talks de hoje vai ficando por aqui, com a certeza de que todos vocês estarão juntos conosco nessa luta pela erradicação do câncer de colo do útero até 2030, hein? Então acessem o site febrasgo.org.br para saber mais e sigam a Febrasgo e o Feito para Ela no Instagram e no Facebook para acompanhar aí os próximos passos dessa campanha linda. A gente se vê, tchau! Tchau, tchau.